A alegria do Senhor é nossa força. 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 Parará, pá, pá, parará, pá. Parará, pá, pá, ai, 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 pá. Parará, pá, pá, parará, pá. Parará, pá, ai, ai, ai. E é nessa alegria do Senhor, que é a nossa força, que nós começamos o nosso 6º episódio do nosso podcast Conexão Team JTA, com o nosso Beato Carla Cutis, que em breve se tornará Santo Carla Cutis, no dia 7 de setembro de 2025. E o tema de hoje não poderia ser diferente. A alegria que vem de Deus, né? Como ser jovem e feliz buscando a Jesus. Estamos aqui hoje juntos, eu, Ana Beatriz, Bia, Eduardo, Gabi e Jean. E aí, meninos, o que vocês pensam, como vocês vivem essa alegria em Jesus? O que vocês acham assim? É possível ser jovem, ser alegre em Jesus, seguindo a Jesus? Pra ser sincero, eu acho que é um pouco mais fácil perguntar se é impossível não ser feliz com Jesus. Porque é uma felicidade plena, né? Uma felicidade completa. Porque, por exemplo, quando a gente tá alegre enquanto peca, depois do pecado vem aquela tristeza, né? Exatamente. Mas com Cristo é diferente, que depois que você, por exemplo, se alegra servindo com Ele, quando você vai descansar, você quer mais, sabe? Você tá transbordando, né? Interessante isso que o Jean falou, porque a alegria quando a gente comete alguma coisa que nos traz prazer, mas com a consciência de que pecamos, é uma alegria passageira. Agora, Exatamente. quando a gente faz alguma coisa pra Jesus, uma coisa em Cristo, assim, é uma alegria eterna, né? Uma alegria que, tipo, não tem igual, é incrível. Exatamente. Quando a gente peca assim, já bate aquela angústia, né? Já bate aquele arrependimento, né? Aquela armadura que fica, né? Só que quando a gente tá servindo pra Deus, vocês podem puxar do nosso Instagram mesmo. Servindo no retiro, não tem como ficar mais feliz do que aquilo. A gente vive isso aqui, né? A alegria do Senhor. A gente tenta passar essa... Não tenta, né? A gente passa essa alegria do Senhor através do Espírito Santo na gente. Porque, que nem a gente falou, como que fica triste, né? Não tem como ficar triste, né? Exatamente. E Beato Carla Cutis, ele tem até uma frase muito interessante, que ele diz assim: a tristeza é o nosso olhar voltado para nós mesmos. A alegria é o nosso olhar voltado para Jesus Cristo, né? Então, assim, quando a gente sente muito isso. Quando a gente tá no serviço, na igreja, em eventos católicos, com nossos amigos, existe a alegria genuína, como já falou, que não passa depois, que permanece vibrando dentro de nós, né? E também uma outra coisa sobre a alegria, porque assim, às vezes a gente pensa que a alegria que vem de Deus é só quando estamos na paz, dançando, cantando, pulando, curtindo com os nossos amigos. Mas a alegria que vem de Deus nem sempre significa não ter problemas, né? Isso é verdade, porque inclusive na Bíblia, se você pegar, por exemplo, para ver as cartas de Paulo, a situação que ele tava era, por exemplo, preso, e ele ficava, alegrai-vos, alegrai-vos. Isso, em Filipenses 4, né? Ele fala isso, alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. E ele tava preso. Ele tava preso. Ele tinha sido espancado, tinha sido humilhado, e ele, alegrai-vos. Isso. Tanto que em Atos 16 também, não é? Eu acho. Que ele e Silas estão presos na prisão, né? Aí eles já estavam nus, já tinham sido açoitados, né? Já tinham apanhado. E eles estavam louvando a Deus, né? Exatamente. Então é uma alegria, tipo... É uma alegria que você, mesmo na dor, você... Como posso falar? Você recebe o conforto do Espírito Santo, né? De se manter, não murmurar, não reclamar, mas louvar e agradecer a Deus. Porque é no louvor, é no agradecimento, é nessa alegria de louvar a Deus, de reconhecer. Porque o louvor é o quê? Vocês já ouviram falar o que significa o louvor? Eu lembro da frase de Santo Agostinho. Mas não sei Fala aí, manda aí a frase.
quem louva, reza 2 vezes. Isso. E o louvor é falar de Deus, vamos dizer assim, que dar a Deus o que é de Deus, reconhecer quem Deus é. Então, quando a gente louva, a gente reconhece que Ele é maravilhoso, que Ele é a fonte de todo bem. E agradecer é quando a gente reconhece os feitos que Ele faz na nossa vida. Então, tem essa diferença. Então, assim, um louvor é no louvor que Deus habita. Então, quando a gente está mesmo passando pela tribulação, pelas situações como Paulo passou, ou nas nossas vidas mesmo, né? Quando a gente passa pela tribulação, mas louvar, lembrar de agradecer, de louvar a Deus pelo que Ele é na nossa vida, pelo que Ele faz, porque assim a gente vai renovando a alegria no nosso coração, mesmo que estejamos passando por situações ruins, tristes, doença, perdas, né? Situações ruins. Sim, porque a alegria, justamente nessas situações, igual você falou, acaba se tornando consolo, né? Então, Isso. por exemplo, falando um pouquinho dos meus casos, quando eu comecei a viver meio que um deserto, né? Que Deus estava me moldando, ainda tem muita coisa para ser moldada, mas quando Ele estava começando a me moldar um pouco mais profundamente. E também quando eu estava passando pela situação de ver, por exemplo, a minha bisa enferma e algumas pessoas que eu amo passando por umas situações difíceis. Isso. Assim, dói, né? Que a gente fica meio preocupado, mas não sei, quando você tá com Deus, você sente um conforto, é como tipo assim, você sabe que tá difícil, mas você sabe que não é impossível mudar, sabe? Exatamente. Então é uma alegria e de uma certa forma acaba contagiando quem tá ao redor, né? Exatamente. Foi muito disso que a gente viu no nosso Conexão Team Party, né? Foi. Por exemplo, o pessoal acredita que quando a gente tá na alegria do Senhor, muito quem é de fora, né? Quando vê a gente dançando, curtindo, aproveitando, louvando o seu nome, pensa, nossa, que bando de doido, né? Que bando de louco, né? Até mesmo quando você tá sozinho assim, andando na rua. Eu falo por mim, né? Aí já começa a lembrar dos momentinhos de dança, já fica assim, ó, com a cabecinha assim. Aí o pessoal olha, rapaz, que é isso? Esse menino aí tá doido. E realmente a gente fica doido, mas doido de amor por Jesus, né? Ai, A gente fica louco por Jesus. E é algo que a gente contagia muito, né? A gente repara isso também muito no retiro. Quando a gente vai fazer o retiro, a gente vê o povo todo durinho, né? Todo duro. Mas depois de um tempo, vai ficando igual a música que a Estela, né? Canta bastante. Vai ficando com o coração molinho. É isso mesmo. No Espírito Santo, né? No Espírito Santo, vai ficando com o coração molinho. Porque é isso, a gente... Deus é alegria, a gente, claro, não é porque a gente é alegre que os problemas deixaram de sumir, ou vão sumir, né? Mas os problemas vão surgir, turbulências vão vir, e a gente possa continuar na alegria do Senhor, no sustento dele, porque só quando a gente é alegre, a gente ainda se mantém firme na base de Jesus, né? Isso. Se mantém porque ele é a rocha, né, da nossa salvação, né? Exatamente. Eu queria ver aqui uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram a seguinte frase? Você é tão novo, fica só na igreja, vá aproveitar a vida. Vocês já ouviram essa frase? Já ouvi Todo de dia. alguns amigos meus, por sinal. Que muitos dos meus amigos pensam que tá na igreja é meio entediante, sabe? Isso que é triste, né? Que tipo... Só fica... Exatamente, tipo, acho entediante, só que eles não conhecem, né, a verdadeira alegria. Tanto Isso. que antes, eu assim, falando assim, porque eu também já fui assim, né, tipo, antes de começar com o ministério, eu senti um vazio muito grande dentro de mim, e eu também achava a igreja um pouco entediante assim, né, porque eu vinha com os meus pais aqui pra comunidade, tipo, eu falava, nossa, é isso mesmo? Tipo, eu achava entediante ali no momento. Só que uma coisa que eu achei muito interessante nisso é as amizades que a gente faz aqui, que também nos ajudam a continuar permanecendo na alegria do Senhor. Porque depois do ministério, eu senti que esse vazio dentro de mim, que eu tava sentindo, foi meio que... Sumindo, assim, realmente. E as amizades ajudam muito em relação a isso. É muito... Louvado seja Deus. Para, não precisa elogiar a gente assim. Nossa. Mas isso também é que, tipo assim, no meu caso, foi menos pra mim e mais com meus pais. Por exemplo, tipo assim, o pessoal chegar nos meus pais e falar assim, nossa, mas vocês não acham que o Jean tá indo muito pra igreja, tudo, tal? Caraca. Aí eles, não. Aí tem gente até que chegou a perguntar pros meus pais, por exemplo, se é eles que me obrigam
a fazer tanta coisa, sabe? Sendo que, tipo assim, por livre-arbítrio mesmo, Deus foi, né? Assim, ó, você quer? Eu falei, eu quero. E vale a pena, Jean? Muito, muito. Tanto que, e é importante falar... Você mudaria alguma coisa? Não. Eu acho que talvez eu me entregaria mais ainda. Louvado seja Deus! Mas, tipo, é interessante, porque quando você começa, como posso falar, se entregar de coração mesmo, de uma forma um pouco mais radical, uma das tentações é justamente voltar pra vida antiga. Isso. Igual o Pedro, depois da ressurreição, que, tipo assim, Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido acho que 2 vezes, e ele falou assim, ó, vou pescar, né? Aí Jesus aparece de novo lá pra ele. Isso. E por que eu tô falando isso? Porque, no meu caso, pelo menos, tinha uma época da minha vida que eu tava tentando ser jogador de futebol, né? Tava com esse propósito. Só que os horários de jogos e alguns treinos estavam batendo justamente com os compromissos pastorais da igreja, sabe? Sim. Aí, por exemplo, eu não queria dar meu nome no jogo e não aparecer, porque daí também é um vacilo, né? Aí não dá. Só que eu também não queria, por exemplo, não comparecer nos encontros da igreja, sabe? Aí eu fui rezando, discernindo. Aí, tipo assim, na época eu arrumei desculpa. Eu falei que era culpa de um curso, mas não era, não. Eu falei que era culpa de um curso, mas na verdade, tipo assim, eu fui meio que abandonando esse meu desejo de ser jogador justamente pra conseguir servir a Deus, sabe? Tipo, entendi. E assim, eu confesso que eu fiquei muito mais preenchido do que eu tava antes, sabe? Antes eu achava que era feliz, aí eu percebi que eu não era tão feliz. Até tomar essa atitude. Não que jogar futebol seja pecado, né? Porque... O Frei joga? O Frei joga, o Frei Gilson joga. É uma bênção jogar, mas pelo menos pra mim, a melhor situação foi realmente abandonar esse sonho, né? Sim. E me entregar um pouco mais no serviço pastoral do ministério. Aí eu falei da tentação da vida antiga, porque eu lembro que alguns meses depois, eu fui comemorar o aniversário de uma tia, e lá tinha um rapaz que ele chegou em mim. Rapaz não, né? Um cara já um pouco mais marmante e tudo. Sim. Aí ele falou assim, ó, viu? Falaram pra mim que você tava tentando ser jogador, tudo, tal. Eu sou dirigente de tal clube, não sei o quê. Sim. Eu falei, legal, mas é que eu não tenho interesse. Ele, nossa, mas por quê? Eu falei, é que os horários de jogos, tal, muitas vezes bate com os horários que eu tô na igreja, tal, servindo em tal pastoral, tudo. Aí ele começou a falar, tipo assim, não, mas quem salva é Jesus, quem salva é Deus, não precisa estar na igreja. Deus não vai ficar bravo se você sair da igreja pra seguir o seu sonho de ser jogador. A tentação, né? Então. Aí eu falei, tá meio estranho esse papo. Mas, tipo assim, pela graça de Deus, antes dele chegar e falar isso, eu senti um incômodo pra rezar o terço antes, aí depois ele falou isso. E aí o discernimento que Deus ainda deu essa noite, só que demorou um pouco, sabe? Mas o discernimento que Deus deu foi que, tipo assim, realmente quem salva é Jesus. Sim. Mas é na igreja que eu encontro ele, né? Através do sacramento da Eucaristia, é na igreja que eu me reconcilio com ele, com o sacramento da confissão. Exatamente. Sabe? Eu confirmo a minha fé quando eu recebo o sacramento da crisma, sabe? Exatamente. E sem contar que a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, estando na igreja, a gente está em Cristo. Né? Exatamente. Muito boa pontuação. Muito boa mesmo. Tipo assim, não tem muito disso a gente, uma vez me ensinaram não, né? Uma pessoa abençoada, né? Quando eu tava no retiro, falam o seguinte, que tipo assim, não tem problema a gente ter amigos que não seja do católicos, essas coisas. Mas Deus vai, literalmente, de acordo com que você vai mais conhecendo ele, criando essa intimidade, certas amizades vão indo. Mas é tudo para que você seja feliz nele, sabe? Então a gente vai sendo feliz, mas claro, coisas vão ter que se afastar, porque senão você não vai estar caminhando diretamente a ele. Algumas coisas podem servir de distração. E na oração mesmo você fala, Deus, tira de mim qualquer coisa que me tire de ti. Aí ele começa a fazer o trabalho dele, né? Você pediu? Você pediu? Começa aí, você pediu. Você não pediu pra te trazer amigos de Deus? Pessoas que estão na igreja? Eu tô colocando. Só que basta você querer também acolher isso, né? E a gente se deve muito nisso também, conhecendo e criando essa intimidade com ele. Criando intimidade com Deus, fica muito mais evidente o amor que ele tem pra gente. E também a gente consegue transparecer isso, né? Na alegria nossa que a gente tem com ele. Porque muitas vezes o pessoal, como a gente já falou nos outros passados, eu gosto de falar isso porque minha mãe falava direto, que a gente tem muito medo do que não conhece. A gente tem muito medo, a gente tem pavor. Tudo aquilo que a gente não sabe, a gente foge. E
realmente é isso. Quando a gente não conhece Deus, você quer fugir, você não quer conhecer, né? Você tem pavor do que pode enfrentar, né? Porque parece que quando você conhece Deus, aí sim que a luta vem, né? Parece que aí sim a guerra chegou de vez pra você. E, na verdade, ao contrário. Quando você conhece Deus, é aí sim que Deus tá te edificando e te preparando pra batalha que vai vir. Porque ele sabe que você é soldado dele. E que ele pode contar com você como instrumento e etc. E muito isso, você vai fazer isso na alegria dele mesmo. A batalha vai estar vindo no retiro, você vai estar lá louvando a ele, vai estar agradecendo a ele. Você vai estar edificando outras pessoas graças ao Espírito Santo agindo em você. Isso. Então, você se alegra em Cristo, não é como se a gente, tivesse, como pode dizer, a gente tem pavor de Jesus e a gente tá com medo de ser condenado. Por isso que a gente tá lá, entendeu? Não é isso. Não é isso, o temor a Deus que a gente tem, na verdade, é amar ele demais, sabe? É amar Jesus demais. Então, por a gente amar ele, a gente tenta retribuir esse amor, porque Deus não nos deve nada, né? Isso. Deus não nos deve nada, não deve nenhuma atenção, não deve nenhuma misericórdia pra gente, a gente não é merecedor disso, mas Deus, ele mesmo assim, por amor, nos entrega isso. E a gente não tem como retribuir, mas a gente tenta entregar ao máximo do nosso corpo e a alegria dele vai vindo consequentemente, né? A gente se rendendo ao amor dele, a gente vai transparecer essa alegria. Isso. Em relação à amizade, logo depois da pandemia, teve um momento da minha vida muito difícil que eu perdi o contato com vários amigos, né? Por conta da pandemia mesmo. E a gente, sendo humano, eu acho que todo mundo não gosta de ficar sozinho, né? Todo mundo quer sempre ter um amigo por perto. Sim. Só que eu acabei buscando amigos em lugares errados, né? Na escola fiz algumas amizades que eu pensava que se importava comigo, mas me apresentavam coisas que não convinham, né? Que não condiz com a minha fé, com os meus princípios. E às vezes acabava mudando aquilo que eu pensava pra ser aceita nesse determinado grupo, né? Isso. Vinha uma felicidade no momento. Exemplo, participar de festa. No momento, é legal, tipo, sendo sincera. É legal, só que depois fica um vazio. Você se sente, tipo, nossa... Sim, não, é que eu fiz da minha vida, né? É, exatamente. O que eu tô fazendo aqui? Já começa aí. Você chegou no lugar, pisou, você já pensa, o que eu tô fazendo aqui? Não é uma alegria contínua, né? Até eu conhecer as pessoas aqui da comunidade do Ministério de Jovens que realmente se tornaram uma segunda família, assim. Porque ajudaram muito. Por neles, eu consigo sentir a alegria de Jesus, sabe? Eles transmitem ali a alegria de Jesus. Então, é uma coisa que me ajudou muito. Muito mesmo nessas situações aí. Isso. Pare! Isso aí. E quando o Eduardo ia falando da questão de que muitas vezes a gente começa a seguir a Jesus e vem as situações, né? Pra tentar tirar um pouco desse brilho, dessa alegria. Eu ia lembrando também que Carla Acutis, ele passou por uma doença, uma leucemia fulminante, que inclusive veio a tirar a vida dele com 15 anos, mas uma das grandes marcas dele foi o sorriso, né? As pessoas iam atendê-lo e existem vários relatos que diziam assim, as pessoas chegavam para atendê-lo, para acompanhar ele ali e ele estava sempre sorrindo. Ninguém via ele triste, murmurando. Então, assim, outro exemplo que me veio, enquanto a gente ia conversando, é o Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova, que também muitas pessoas relatam que, assim, iam ali acompanhá-lo e sempre viam um sorriso no rosto. Então, assim, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, quando a gente está em Deus, mesmo na dor, mesmo na doença, mesmo prestes a morrer, já no leito de morte, quando a gente pede a graça a Deus da fortaleza, de permanecer firme ali com Ele, a alegria de Deus nos preenche, né? Mesmo dentro de todas essas situações. Nossa, e é legal também que, por exemplo, eu lembro quando eu tava passando por essas dificuldades, né, que eu tinha comentado anteriormente, eu lembro que eu tava vendo, tipo assim, eu olhava pra cruz e pra mim a cruz não era como se fosse uma bênção, por assim dizer, sabe? Parecia uma coisa, tipo assim, que eu tinha que fugir, sabe? Sim. Mas eu lembro que eu ouvi uma frase de uma santa, que aí deu um estralo assim na minha cabeça, que ela falava assim, né? Eu me alegro quando eu sofro,
porque quando eu sofro, eu me assemelho a Cristo crucificado, né? E a gente sabe muito bem que quem é crucificado com Cristo e em Cristo, com ele será glorificado. Isso. Né? Ressuscitado. E também, quando você começou a falar do Carlos e do Jonas Abib, Monsenhor, Sim. eu fui lembrando do Padre Léo também. Porque, tipo assim, Sim. não acompanhei ele, né? Porque... Você era pequenininho, né? Quando ele faleceu, eu tinha acho que não tinha nem 6 meses ainda. Não. Mas... Perdão. Mas, tipo assim, quando eu vejo a explicação dele, ele faz, tipo assim, a pessoa rir, né? Refletir e ainda por cima tem uns puxão de orelha. Exatamente. Né? E eu lembro... Ô, sua anta. Tem um corte que ele fala assim, ó. Por que Deus não tá me ajudando? Deus fala pra você, sua anta, estou tentando. Desliga essa TV, pelo menos, pra me escutar. E assim, eu lembro que tem uma coisa que ele falou que eu falei, nossa, é verdade. Que, tipo assim, muitas vezes, principalmente quando a gente tá afastado de Deus, a gente pensa em Deus com uma cara meio que mais fechada, algo muito sério, sendo que Deus é alguém sorridente, por assim dizer, né? É alguém que nos traz uma alegria plena, uma felicidade. Exatamente. Então, só quando a gente se aproxima de Deus, a gente percebe que Deus sorri pra gente, né? Com um sorriso amoroso, caloroso, sabe? E é muito gratificante. Isso. Uma coisa que eu acho que é legal a gente também comentar sobre é que muita gente, às vezes, falo por mim, às vezes, a gente tende a como eu posso dizer, colocar a culpa em Cristo por algo que aconteceu, sabe? Por exemplo, alguma coisa aconteceu, alguém ficou doente, alguém da família tá passando por dificuldade, alguém muito importante pra você tá num momento ruim de verdade. Aí você pensa, pô, Senhor, mas você não falou que ia ser feliz em ti? Sabe? Cadê a alegria? Pra mim só tá vindo tristeza. Cadê a alegria? Só viu tristeza. E a questão é como a gente lida com isso, sabe? Eu já vi uma pessoa uma vez falar que, tipo assim, quando o professor... É um corte de um podcast, inclusive. É o cara falando o seguinte: quando o professor, ele tá dando aula, ele tá ainda ensinando, ele tá falando. Só que em dia de prova, ele fica em silêncio. Quando ele fica em silêncio, o professor por acaso deixou de sair da sala? Não. Exatamente, ele ainda tá na sala vendo você. Então, vendo você, ele ainda assim, ele tá te amando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, tá notando você, e ele ainda te convida a caminhar com ele. Porque não é fácil, só que ele vai estar com você pra te retribuir o amor dele. Só que aí a gente tende a botar a culpa nele, e você acha que o professor não tá vendo? Você acha que o professor não tá vendo que você tá tentando burlar o sistema? E aí é nesse momento que a gente tende a dar uma caída, sabe? E aí a gente tem que sempre se manter firme, que nem a base em Cristo, a oração, os pilares, né, que a gente comentou várias vezes. Isso. É uma base muito firme a gente manter a nossa oração pessoal, Eucaristia, grupo de oração, qualquer outro. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Então, tipo assim, se manter nisso é muito importante para que a gente não caia, né? Não caia, se mantenha firme e que nesses momentos de proveito onde a gente encontre Jesus e mesmo em silêncio, a gente possa continuar igual Carla Kutz, né? Sorrindo. Então, só alegria, né? Exatamente. Só alegria. Se manter. E nessa alegria, vamos já para o nosso sexto dia de novena, na verdade. Com o nosso livro. Nosso não, né? O livro que nós estamos acompanhando a novena. Carla Kutz, um influencer de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Invocação ao bem-aventurado Carlo. Bem-aventurado Carlo, alcança-nos Deus a graça de vivermos bem cada instante de nossa vida. Com teu exemplo, torna-nos humildes e confiantes. Torna-nos devotos da Eucaristia e devotados também ao amor ao próximo. Tenhamos em nosso coração e em nossa mente o desejo de fazer o bem a todos. E que a tua vida tão curta e tão rica de frutos seja espelho para a nossa vida, que também frutifique na paz e no bem. Então vamos lá para o nosso sexto dia.
Bem amado, bem-aventurado Carla Carla Cutis, mesmo que desfrutando do conforto de uma família abastada, tiveste um grande apreço por São Francisco de Assis, pelo desprendimento aos bens deste mundo e pelo amor ao próximo e à natureza que ele vivenciou. Serviu de exemplo para a tua vida, a tal ponto que pediste aos pais ser sepultado em Assis, cidade de São Francisco. Ajuda-nos a nos livrar da ganância, da indiferença, para com os pobres e desvalidos, e de todo desrespeito à natureza, obra de Deus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem-aventurado Carla Cutis, roga a Deus por nós. E assim finalizamos o nosso 6º dia da novena, nosso 6º episódio do podcast. Continue acompanhando para os próximos dias, que estamos quase chegando no final. E não se esqueça de curtir, comentar, seguir e compartilhar com seus amigos. Então é isso, fiquem com Deus. Obrigada por assistir e nós temos um recado para vocês. Lindos, maravilhosos, Jesus te ama e nós também. Só alegria mesmo. Pensei que ia cantar aquela lá. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. Vai lá, Gabi. A Ele toda honra e toda glória.